E aí, jovens, como vocês estão? Bem-vindos a mais um OC Youth. Galera, hoje eu tô sozinho. Temos o time aqui, claro, só que a Estherzinha tá lá, ela tá com um pouquinho de dor de garganta. Então hoje eu vou estar aqui ministrando sozinho, mas semana que vem você tá de volta, né, Esther? Se Deus quiser. Amém, amém. Fica aí orando pela vinheteira Esther Duran. Galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um OC Youth. Como sempre, vamos começar esse momento com louvor, com adoração. E eu quero que você possa abrir o seu coração. Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo ou bem-vinda. Essa é uma família muito próxima e, bem, nós abrimos nossos braços para te receber. Que nessa noite você possa se reunir conosco em adoração, em louvor, e que a mensagem que o Senhor preparou para essa noite possa penetrar o teu coração e transformar a sua vida, como tem feito comigo. Amém? Então, onde você estiver, você poderia fechar seus olhos? Vamos começar com um momento de oração, convidando o Espírito Santo nesse lugar. Pai, obrigado. Jesus, obrigado. Espírito Santo, obrigado por esse momento que você tem nos permitido. Queremos mais a Ti. Queremos te conhecer mais, Jesus. Queremos nos aproximar ainda mais. Vamos, jovem, com suas próprias palavras, expressa para Ele quanto você o deseja, quanto você o anseia nessa noite. Queremos mais. Eu quero ver o meu amado. Estou aqui. Só por você. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Ele veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor
mais ciumento que amor-te. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com seus olhos sem chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo me disse: ei, o fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. E Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não. O fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. E Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, Ele nunca é vencido, não. Ele é o maior, outro como tu. Nunca é vencido, não, não. Não há outro como tu, Jesus. Não. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, não, não, não. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido, não, não, não. Pois quem é como tu? Quem é como tu, Jesus? Não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. E quem é como tu? E quem é como tu, Jesus? Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus, Jesus. O fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. E Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não, não. O fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca
vencido, não. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebi. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado em Ele, e ser achado entre os braços de amor, e ser achado em Ele. Ser achado em Ti, encontrado em Teu amor, e ser achado em Ele, e ser achado em Ele. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Deixa uma nova canção sair de você hoje. Yeshua. Um novo louvor, novas palavras, uma nova oração saindo de Ti. Esse é o nome que sobre todo outro, Yeshua, o nome que me resgatou, me salvou. Yeshua, Yeshua, Yeshua. O meu descanso, o meu socorro.
Yeshua, te convidamos. Toma o seu lugar e faz o que quiser em nós. Essa geração clama o teu nome. Essa geração encontra seu socorro em ti. Essa geração encontra sua satisfação em ti. O único nome que traz cura, o único nome que traz paz, o único nome que traz descanso. É nesse nome que nós clamamos nessa noite. O único nome que pode restaurar as feridas que estão em nossos corações. O único nome que pode nos resgatar em meio do vale. O único nome que nos acompanha independente da situação e da circunstância. O único nome em que podemos clamar e encontrar o nosso socorro. Que vem saltando, cavalgando sobre os montes. Yeshua. E é nesse nome que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, jovens. Que momento especial. Galera, temos alguns recados para vocês. E hoje temos uma convidada especial. Ela saiu da produção e hoje está conosco nos recados a nossa querida pastora Poliane. Pastora, está contigo. Pode soltar aí em 3, 2, 1, foi. Olá, queridos, boa noite. Eu sou a pastora Poliane. O presbítero David já me apresentou. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de estar podendo estar participando desse momento. Como é bom louvar o Senhor, que tempo precioso tivemos agora. E daqui a pouquinho teremos a palavra, mas antes eu queria trazer os recados, porque hoje o pastor Lucas não está, então eu queria trazer os recados da nossa conferência. Dia 11 e 12 de novembro, você já sabe, temos um encontro em Montes Claros. Lá nós vamos poder ter o nosso encontro como igreja. Eu sei que alguns de vocês já estão preparados e eu gostaria também de dizer que no link do Instagram da ouce.br, se eu não me engano, tem lá um novo site da conferência com novas informações para vocês. Então, se ainda há alguma dúvida, você poderá estar acessando lá o link na bio e tem muitas informações lá da nossa conferência. Então, assim, eu fico muito feliz de poder rever algumas pessoas que lá vão estar e será um tempo precioso na presença do Senhor. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, corre lá, adquire, porque teremos um tempo muito precioso, tá? Aguardo vocês. David, tá tudo pronto? Podcast do Gringo. Ah, é verdade! Tem o podcast do Gringo, às 8 da manhã, de segunda a sexta, tá? Então, clica lá também no YouTube do David e fica por dentro, porque está sendo bênção. Um bom culto para nós, boa palavra e Deus abençoe vocês. Uau, pastora, amém, amém. Gente, pode esquecer não que temos o podcast do Gringo, né? Título divertido que a gente colocou, mas na realidade o que é? São nossos
devocionais diários. Os jovens da Online World Church estão aí comigo todas as manhãs, 8 horas da manhã. É um tempo abençoado. Não fique com medo quando você vai lá ver a live. Tem uns 45 minutos, mas é porque a gente faz um devocional de 15 minutos, aí a gente fica trocando ideia. Eu fico aí respondendo os comentários, falando com vocês. Então é um tempo muito, muito bacana, um tempo muito lindo. E eu falo de verdade, eu tenho sido tão edificado por esses momentos. Eu até estava falando com minha mãe sobre isso hoje, um dos meus momentos preferidos do meu dia, pois essa comunhão é tão importante entre nós. E eu falei muito sobre isso nessa semana, então convido vocês a ir e assistir. Mas agora estamos no Online World Church Youth, OC Youth. Como que vocês estão, jovens? Vocês que já sabem qual é o nosso hashtag, coloquem aí o nosso hashtag. E vocês que estão aqui pela primeira vez, bem-vindo ou bem-vinda a esse... É muito mais do que apenas um culto de jovens, e eu sempre falo isso. Aqui a gente não está apenas fazendo um culto para poder dar uma distração para os nossos jovens. Nós estamos aqui apenas fazendo um culto para... cumprir um papel de uma igreja, de ter um ministério de jovens. Não, o nosso propósito de ter aberto esse culto de jovens é para preparar e levantar jovens que entendem nosso chamado profético de parte do Senhor para ir para as nações. E por isso eu sempre falo aqui, jovens, eu tô indo para as nações, quem vai comigo? Então, nossos jovens já têm colocado aí hashtag eu irei. Mas você, se você está aqui pela primeira vez, mas você diz também que você quer ir, então venha fazer parte, coloque aí hashtag eu irei. E bem-vindo. Essa semana, esse mês a gente está falando sobre a Terra Prometida e temos aprendido muito sobre como é essa jornada saindo do Egito e indo até a Terra Prometida. E nós sabemos que entre a saída do Egito e a Terra Prometida existe um deserto, existem muitas provações, existe um tempo onde o Senhor está colocando à prova a sua fé. Então por isso é de extrema importância você estar ouvindo essas palavras, você estar se conectando com o devocional. A gente falou tudo sobre isso nessa semana, episódios 1 a 5 do nosso devocional, tudo sobre como ter fé em meio ao deserto. E hoje eu quero falar para vocês algo que a gente mais ou menos já começou a falar a semana passada, sobre dois jovens, Josué e Caleb. Se você não sabe a história, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e ele fez eles passar o deserto, atravessar o deserto, chegando para a terra de Canaã, que era a terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão, né, para a descendência de Abraão, que é Israel. E eles chegaram a essa terra prometida. Finalmente, a gente falou sobre isso a semana passada. Finalmente chegaram nessa terra prometida. Só que nesse momento o Senhor falou para Moisés: levante um líder de cada tribo para ir e entrar e espiar a terra, para ver como que está a terra. E eles foram. E detalhe, eu acredito, obviamente, é óbvio, Deus não precisava de homens ir espiar a terra. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo. Ele sabe exatamente como estava a terra. Isso era uma prova de parte do Senhor para ver. Porque Deus sabia os gigantes que estavam defendendo essa terra. Deus sabia o tamanho de dificuldade, humanamente falando, que seria lutar essa guerra. Mas o que Deus estava querendo ver era o coração desse povo. E nós vimos que dos 12 que entraram, apenas Josué e Caleb saíram com fé. E quando eles voltaram, os 10 dos espias, que não eram Josué e Caleb, os outros, eles voltaram falando com muita dúvida, espalhando dúvida e temor em todo o acampamento de Israel. E as pessoas que estavam dentro do acampamento começaram a ficar com muito temor também, com muito medo. E eles quiseram levantar líderes para si mesmo, para voltar para o Egito. A gente aprendeu sobre isso semana passada. E foi onde a ira do Senhor desceu sobre eles. E ele disse: basta, basta. Vocês que eu jurei levar para a terra prometida, querendo ou não, Deus
cumpriu a sua promessa, porque ele levou eles até lá. Eram eles que não queriam entrar, que não tinham a fé suficiente para acreditar que Deus poderia dar para eles essa terra. E nesse momento ele deu um novo juramento e diz: agora eu juro que nenhum de vocês que são acima de 20 anos, que acabaram de ser recenseados, entrará na terra prometida, mas passarão 40 anos aqui nesse deserto e morrerão, e a próxima geração entrará. E ele diz: ninguém entrará nessa terra prometida, exceto 2 pessoas, Josué e Calebe. Deus viu em Josué e Calebe algo que ele não viu no resto dessa geração. Em meio a um povo, em meio a uma nação idólatra, uma nação que murmurava, uma nação que tinha tão pouca fé, uma nação que queria levantar os seus próprios líderes para fazer eles voltarem à escravidão. Deus viu 2 jovens que agiram de uma forma que permitiu eles ganhar graça e favor de parte do Senhor. E Deus deu um decreto para toda uma nação, mas falou para esses 2 homens, para esses 2 jovens, que eles iriam sim entrar na terra prometida. E aí eu fico, querendo saber quais eram as características, qual foi a razão, o que esses jovens fizeram para se separar dessa nação. Como que esses jovens ganharam graça e favor nos olhos do Senhor, oposto ao que o resto da nação fez. E é muito importante você desejar saber isso também, para que você possa ver: será que eu estou vivendo dessa forma? Será que em meio dessa nação Brasil, que recebeu um chamado de parte do Senhor para se levantar e carregar uma mensagem de vida para as nações, será que você fará parte da geração que fica atrás e morre no deserto? Ou será que você fará parte dos 2 jovens? Será que você vai acompanhar Josué e Calebe para entrar na terra prometida, para entrar nas nações e cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra? E aí eu deixo vocês com a pergunta da nossa pregação: como nós podemos nos tornar como aqueles que entraram, como Josué e Calebe? Como que nós podemos nos tornar, em meio da nossa geração, jovens que irão entrar na terra prometida e agradar o Senhor? E antes de começar aqui, já que temos essa introdução, bora orar. Feche os olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que você está me dando para ministrar aos corações desses jovens agora, nesse momento. Mas eu também me coloco em uma posição de estar recebendo e aprendendo, para que eu possa continuar ensinando. Deus, nós queremos ser aquela geração que entrará com Josué e Calebe, e não a geração que ficará por fora. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Então, o primeiro ponto, jovens, é que primeiramente Josué e Calebe eram homens de fé. Então, como fazemos para ter fé? Essa é a pergunta. Nós sabemos claramente que Josué e Calebe eram homens de fé, pois quando eles enfrentaram os gigantes, eles não duvidaram. Mas como que nós fazemos em meio de todas as circunstâncias que nós temos no dia a dia? Em meio de todas as dificuldades, como que você pode fazer para que sua fé cresça? Isso é o que eu sempre estou procurando, crescer mais e mais na minha fé. E quando você vê sua fé diminuindo, o primeiro que você precisa fazer, ou seja, o que acontece? Onde que sabemos que precisamos mais fé? Nas provações, né? É nesses lugares que a nossa fé pode ser forjada. É nesses lugares que a nossa fé irá crescer. Então, primeiramente, se você quer ser um jovem de fé, saiba que Deus irá te dar oportunidades para provar que sua fé é genuína. A Bíblia fala sobre isso. Paulo diz: prove que a fé que você diz ter é uma fé genuína, pois certamente nós temos
fé genuína. E aí, quando você está em meio dessa aprovação e você está vendo que você está precisando de fé, talvez, jovem, você tenha vindo até aqui e você sabe que ultimamente sua fé tem diminuído. Você sabe que ultimamente, se você realmente para pensar, você tem duvidado muito. Você tem ficado com preocupações. Você tem ficado inquieto. Você tem deixado ansiedade entrar no teu coração. Estamos aprendendo tudo sobre isso nesse mês. E eu sei que talvez algumas vezes para alguns parece que eu repito algumas coisas, mas tudo que eu tô falando aqui é engraçado, né? Já são 3 semanas que a gente vai falando sobre esse tema de não murmurar, de ter fé, de perseverar em meio do deserto. E até o dia de hoje, Deus está ministrando no meu coração, pessoalmente, no meu lugar íntimo. Essas palavras que eu tenho ministrado para vocês, o Senhor tem feito elas queimar no meu coração. E são palavras que sempre precisamos trazer à lembrança. Porque nós não iremos apenas ter um deserto na nossa vida. Na sua vida, constantemente, você vai ver as provações. Você vai ver as perseguições. Você vai ver a teste da sua fé. Então, é de extrema importância você lembrar de como você deve agir perante essas circunstâncias e esses momentos. E agora eu quero falar para vocês como fazer a sua fé crescer. E o primeiro que você precisa fazer é trazer à lembrança aquilo que te dá esperança. Ou seja, lembrar de tudo que Deus já tem feito. Eu uso uma palavra muito. É intencionalidade. Talvez você para aqui e fale, não, eu sei que Deus é muito bom. Eu sei que Ele que Ele já abriu muitas portas. Eu sei que Ele partiu o Mar Vermelho. Eu sei que Ele proveu. A gente sempre está falando disso. Mas você precisa ser intencional, jovem. As coisas que eu vou falar hoje são coisas muito práticas. E não vai ser assim, você não vai ficar aqui com a cabeça explodindo. Uau, é algo que eu não sabia. Não, eu vou falar pra você algo que talvez você já sabia, mas você nunca colocou em prática. Jovem, quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e você começou a magnificar o nome de Deus, o nome de Jesus e trazer em uma forma de adoração e louvor a lembrança de tudo que Ele tem feito? Quando é a última vez que você falou, Deus, você é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Você é o Deus que se fez como nuvem e dava sombra para os israelitas no deserto. Você é o Deus que fez maná cair do céu. Você é o Deus que multiplicou o pão e os peixes quando parecia tão impossível. Você é o Deus que ressuscitou Lázaro quando ele já estava morto por 3 dias. Você é o Deus que fez um chão onde era água. Jovens, quando foi a última vez que você deixou essas palavras sair da sua boca? Eu tô te dizendo, se você faz isso, se você começa a lembrar quem que Deus é, eu te garanto que o seu coração vai começar a se encher com fé, porque você pensa, caramba, se Ele pôde colocar um chão onde é água, e você precisa ser intencional em sair de apenas olhar como se fosse uma história e entender que foi uma realidade, que é uma realidade, e esse mesmo poder, esse mesmo Espírito está entre nós hoje, e é mais, Ele está habitando em nós. O poder de Deus está habitando em nós. Então, jovem, traga à lembrança tudo que Deus tem feito, e aí você começa a dizer para Ele tudo que Ele tem feito na sua vida, e você vai ver, jovem, eu tô falando para você, não é algo teórico, é algo que você precisa colocar em prática, e somente quando você começa a orar dessa forma, a colocar isso em prática, que você vai ver e você vai sentir a sua fé crescendo. Eu lembro quando eu tava morando em Curitiba, não sei se vocês já ouviram a história sobre a mulher que estava mudando para Miami, quando eu estava mudando para Curitiba. Ela ouviu minha história e ela fazia parte da igreja onde eu estava, online também. E aí ela acabou falando para mim, Davi, sabe, eu tô mudando para Miami, eu quero te dar meu apartamento.
E eu fiquei, quando ela mudou, deixou a chave comigo, e eu, Deus me deu um apartamento, né? E eu tava lá, só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho. Eu tinha um trabalho, mas Deus pediu que eu entregasse. Eu tava ensinando inglês, só que eu tava ensinando inglês. Hoje eu faço parte do Missão Inglês, né, onde eu ensino inglês para cristãos. Mas nessa época, quando eu cheguei no Brasil, comecei a ensinar inglês para todo mundo, né, não somente para os cristãos. E eu confesso que quando eu tava ensinando inglês para todo mundo, eu comecei a fazer um bom dinheiro aqui no Brasil. Só que isso chegou ao meu coração. E Deus pediu eu entregar esse trabalho, então eu entreguei. Eu fiquei uns 2-3 meses só assim, na fé mesmo. Eu lembro um dia eu tava na minha cama e tudo que eu tinha assim, tudo que eu tinha para esses 3 meses, né, chegou ao final. Acabou. Agora era assim, de verdade, a prova da minha fé. Eu lembro eu tava na minha cama e eu tava indo dormir e eu mal consegui dormir porque eu só tava pensando como que eu ia pagar as contas que iam chegar no próximo dia, como que eu ia comer. Assim, gente, eu lembro que eu tinha R$ 43 na minha conta e eu usei esse dinheiro para comprar uns ovos e um espaguete. E esse era meu café da manhã, meu almoço e minha janta. Na verdade, era um pacote assim, não sei como se chama isso, são tipo, vamos dizer, um ravioli pequenininho assim. Era um pacote de R$ 8 e eu dividia ele no meio para meu almoço e outra metade para minha janta, com um pouquinho de manteiga. E esse era meu manã. Eu vivi tempos de manã. E eu lembro, eu tava assim, nossa, eu tava sentindo tanta ansiedade. Como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou sobreviver? O que que eu vou fazer? Todo mundo vai achar que eu sou um fracasso. Vou ter que voltar a viver com meus pais. E, enfim, muitas coisas passando pela minha mente. E foi onde eu lembrei, nesse momento, eu lembrei, na verdade, o que aconteceu? Eu fui dormir cheio de ansiedade e eu acordei. Eu lembro que eu acordei sentindo como se meu coração estava no meu estômago. Você que já passou por esse sentimento de ansiedade, você sabe exatamente o que eu tô falando. Como se seus ombros e seu coração estão aqui no seu estômago e é um peso assim que você não consegue tirar. Eu lembro, eu acordei com esse sentimento já, assim, a primeira coisa de acordar e já sentir isso. Eu fui pra sala e eu comecei a orar. E foi como se eu vi a história de Davi quando eu tava orando. E eu lembrei que Davi, quando ele viu Golias, Davi trouxe a lembrança. E ele falou, se Deus já me deu vitória contra osso e já me deu vitória contra leão, o que é um incircunciso para ele, né? E Davi colocou sua fé naquele Deus que ele conhecia como um Deus que abria qualquer caminho, um Deus que derrubava qualquer inimigo, até os maiores exércitos, até os maiores leões e ursos. E por causa de Davi ter lembrado e não esquecido o que Deus fez na vida dele, ele teve a fé para derrubar o próximo gigante na sua vida. E nós limos a semana passada em Números 14, onde Deus fala para o povo, vocês que esqueceram tudo que eu fiz, vocês que me negam, me rejeitam, que duvidam depois de tudo que eu fiz para vocês. E essa foi a falha do povo de Israel, simplesmente se esquecer. Quantas vezes até os discípulos, eles foram repreendidos por Jesus, porque ele fala, vocês não lembram o que eu fiz? Porque quando ele multiplicou os pães e os peixes 2 vezes. E a segunda vez, quando eles perguntaram como que vamos fazer, ele fala, vocês não lembram o que eu fiz? Vocês não lembram o que aconteceu a última vez? E jovem, não deixa esse erro se manifestar na sua vida. Quando foi a última vez que você trouxe para a lembrança intencionalmente tudo que Deus tem feito na sua vida? Eu te convido, depois dessa pregação, de você parar por um momento e simplesmente começar a exaltar o Senhor, lembrar tudo que Ele tem feito.
biblicamente e tudo que Ele tem feito na sua vida. A Bíblia também nos ensina várias vezes que nossa fé também é algo que nós recebemos do Senhor. Então você tem que entender algo muito profundo que eu vou falar agora. Romanos 12 diz que Deus é quem distribui para nós fé. Ele distribui para cada um tamanho de fé. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que a nós é dado fé pelo Espírito. Então nós recebemos fé pelo Espírito. Em Hebreus 12 diz que Jesus é o pioneiro e o aperfeiçoador da nossa fé. Então, até sua fé é algo dado pelo Senhor. Até sua fé é algo que o Senhor pode aumentar, significando o quê? Olha o que diz em Romanos 15, em verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Paulo está dizendo, o Deus que concede perseverança e ânimo. Quando você está em meio da circunstância, quando você está em meio da dúvida, quando você está em meio da prova, o que você mais precisa? Fé. E fé é quê? É perseverança e ânimo. E é ficar com ânimo. Se nós descrevemos fé sem usar a palavra fé, nós iremos falar que perseverança e ânimo. É perseverar no seu ânimo, acreditando que Deus irá fazer e cumprir o que Ele disse que ia fazer e cumprir. Ou seja, nós precisamos dessa perseverança e esse ânimo. E Paulo está orando aqui para que Deus conceda para a igreja de Romanos perseverança e ânimo. Então, mais uma vez, eu tô falando algo para vocês que não é uma revelação, assim, um mistério. Não, jovens, mas será que você tem orado? Eu tô te falando de verdade. Será que você tem sido intencional em orar e pedir para Deus mais perseverança? Deus, você é o Deus que concede perseverança e ânimo. Então me ajuda a ter fé. Vocês não lembram em Atos 4? Eu estou falando sobre uma igreja, sobre uns apóstolos que já tinham recebido o dom do Espírito Santo, que já foram cheios do poder do Espírito Santo. Em Atos 4, versos 30 e adiante, eles estão reunidos, eles estão sendo perseguidos pelos governantes, eles estão sendo perseguidos pela pregação da palavra, e a Bíblia diz que eles oraram por quê? Oraram por ânimo, por coragem, e a Bíblia diz que Deus respondeu essa oração. O Espírito desceu, encheu o lugar, tremeu e deu para eles coragem. Então, jovem, tenha uma vida de oração. Eu te garanto, se sua vida de oração está morta, então certamente a sua fé ou já está morta ou está morrendo. Você quer avivar a sua fé? Conheça o que é ser um intercessor. Conheça o que é se tornar um homem, uma mulher, um jovem de oração. Jovens, venham fazer parte das orações que a gente faz todas as manhãs. Eu sempre falo pra todo mundo isso. Se fosse para visualizações, eu não estaria fazendo um podcastzinho no YouTube. Se fosse para ter muitas pessoas vendo o que eu tô falando, eu já sei fazer vídeos que podem chegar para muitas pessoas. Já aconteceu, mas esse não é meu propósito. Meu propósito não é a pessoa apenas ver o vídeo, ir pro próximo e nada acontecer. Não, somos 40, 50, 60 jovens lá nesse podcast, mas são pessoas queimando por oração. São pessoas queimando pela palavra, são pessoas dedicadas a viver uma vida digna do chamado que temos recebido. E meu coração se alegra tanto com isso. Quantos jovens aqui que eu sempre estou vendo lá. Eu vi o Levi essa semana, Caleb, o André Costa, Jéssica sempre está lá, a Nathalie sempre está lá, a Esther Duran sempre está lá, o pastor sempre entra para assistir, a pastora está entrando lá também. Eu vejo vocês jovens lá, isso me alegra muito. E também tem muitos outros jovens como a Andrea, a Vanessa, a Daiane, que são alunas minhas, mas que sempre estão lá queimando e querendo e não
faltam. Por quê? Porque eles entenderam o propósito de trás de oração, porque eles já viram o que isso faz neles. Gente, o que eu tô falando hoje não é algo mental que você vai receber assim como uma revelação. Eu tô falando coisas que você tem que colocar na prática e que você vai viver. Deuteronômio 31 diz, verso 6: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém, jovens? Olha, para seguir Josué e Caleb, iremos ter que ter muita força e coragem. Iremos precisar ser fortes e corajosos. E vai parecer que tudo está indo em contra de nós, mas receba essas palavras e tenha fé. Porque se Deus falou, Ele cumprirá. Ele nunca os deixará e nunca os abandonará, se vocês colocassem a sua fé nele. Amém? Amém? Gente, o que você tem que entender é que estamos vivendo e entrando em um momento na Terra onde tem muitas coisas que irão acontecer e estão acontecendo. Você que já conhece as palavras do pastor Chris, você já sabe do que eu estou falando. Sobre o que foi profetizado faz muito tempo, o que nós temos recebido como profecia agora. Mas certamente você sabe que nós iremos passar muita perseguição. Que se nós queremos seguir Josué e Caleb, se nós queremos seguir esse chamado que nós temos recebido para entrar e tomar posse da terra, então certamente vamos enfrentar gigantes, certamente haverá guerra, certamente se levantarão pessoas contra nós, e é por isso que você precisa ser forte e corajoso. Não irá ser fácil, jovem. Por isso, guarde essas palavras que você está recebendo e ouvindo nessa noite. Fé é essencial. Sua fé para viver o chamado de Deus é essencial. Josué e Caleb eram homens de fé. E por isso eles receberam essa terra prometida. Mas, jovem, você tem que entender que a sua fé não pode ser momentânea. Muitos têm uma fé momentânea, que aquela fé que todos professam ter, né? Que no dia que eles receberam a oportunidade para serem salvos, para ter fé em Jesus Cristo, nesse dia eles tiveram fé num Deus, num Jesus que foi pregado para eles. Mas cadê a fé deles hoje? Cadê a fé deles? Cadê aqueles que conhecem a Jesus e dizem: olha, Jesus, quando eu entreguei a minha vida a ti, eu confiei que você nunca iria me abandonar. Cadê aqueles que ainda acreditam nisso? Cadê aqueles que, quando entregaram sua vida a Jesus e tiveram fé que Ele iria dar chamado, propósito e promessas? Cadê aqueles que ainda acreditam nisso? Cadê aqueles que, quando disseram: seja o Senhor da minha vida, com fé, hoje ainda tem fé para quando Ele diz: ok, então corta a sua mão, a cortam. Quando Ele diz: larga desse relacionamento, eles largam. Quando Ele diz: vai para esse lugar, eles vão. Cadê as pessoas que ainda têm fé? Eu estava falando sobre isso nessa semana no nosso devocional. É por isso que Tiago diz que até os demônios acreditam em Deus. Até os demônios sabem que Deus é real e eles até tremem. Eles conhecem as escrituras talvez muito melhor do que você, com certeza muito melhor que você. Satanás, se você ver quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele tem a Bíblia decorada por milênios. Ele sabe de cada palavra que está lá, ele sabe usar para manipular. Ou seja, não é apenas você conhecer teologia e apenas você ter feito uma oração. Não, o que nos leva à salvação, o que nos faz justos perante o Senhor é fé. Por isso a fé é de extrema importância. A Bíblia nos ensina, Romanos 4, sobre a fé de Abraão. E Deus disse que ele foi acreditado como justo
Por causa de quê? Por causa da sua fé nas promessas de Deus. Ele foi acreditado como um homem justo. Foi creditado a ele, um homem justo. Por causa de quê? Por causa da sua fé. Jovens, quantas pessoas professam ter fé em Jesus, mas a sua fé está em um Deus que não é Deus. Porque a fé deles está num Deus que os abandona. A fé deles está em um Deus que não é soberano, que não tem controle. Um Deus em qual eles não têm dependência. Um Deus que não é capaz de sustentar eles com paz e alegria em meio do deserto. Mas o meu Deus, o Deus em qual eu coloco minha fé, independente de onde estiver nessa terra e o que eu estiver passando, Ele está comigo. Pois Ele prometeu nunca me abandonar. E eu tenho fé nesse Deus. Será que sua fé também está no mesmo Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus do pastor Cris, pastor Lucas. O Deus do seu líder de jovens, Davi. Será que esse é o Deus em qual você acredita? Ou você tem colocado a sua fé em um outro Deus? Pense muito, jovem, porque é muito importante hoje você ser sincero e, se for necessário, você se arrepender por ter duvidado e ter falta de fé, porque isso é algo grave perante o Senhor. Josué e Caleb, certamente, além de ser homens de fé, eram homens santos. Por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam no sobrenatural. Tem pessoas que se dedicam ao ministério, se dedicam à pregação da palavra, se dedicam a levantar ministérios, se dedicam a escrever louvores, mas não se dedicam a Deus. E são pessoas que vivem os dons e o sobrenatural, mas não vivem santidade. Há falsos profetas. A Bíblia nos ensina a falsos profetas que produzirão sinais e maravilhas e enganarão muitos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que certamente eles não apenas acreditaram no poder de Deus, mas eles se separaram para Deus. Eu tenho certeza que se Josué e Caleb fossem idólatras, se eles fossem homens imorais, se eles fossem mentirosos, enganadores, se eles fossem homens de uma vida afundada em pecado, certamente eles não iam receber essa entrada à terra prometida. Pois nós sabemos que irão ter muitos que sim, vão agir pelos dons, mas não irão viver de uma forma que agrada o Senhor e não entrarão na terra prometida. Jovem, quantas vezes eu já tenho pregado sobre isso? Quantas vezes eu já tenho falado para vocês a importância de você viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Jovem, talvez você está assistindo isso e talvez você nem é do nosso ministério e você já viu o Senhor te dar o dom de profecia. Talvez você já profetizou alguma vez. Talvez você já orou sobre alguém e essa pessoa foi curada. Talvez você já teve palavra de conhecimento. Talvez você já viu o poder do Espírito Santo. Talvez você já sentiu ele se empoderar da sua língua e você falar em outras línguas. Mas deixa eu te dizer, jovem, você pode viver tudo isso e mesmo assim ser reprovado pelo Senhor se você não vive uma vida de santidade. Nós falamos sobre fé, só que a fé, ela deve produzir algo em nós. Eu falei sobre isso no nosso devocional essa semana. Só para vocês saberem, nos devocionais, a gente aprofunda muito mais naquilo que estamos aprendendo aqui nas palavras. Então, não perca isso se você tem fome para mais. Só que Paulo, ele escreveu uma carta para Romanos. E hoje em dia, essa carta para Romanos, ela é conhecida como uma das cartas mais completas sobre o Evangelho. Você quer conhecer o Evangelho de uma forma bem completa? Então você vai e você lê Romanos. Então vamos dizer que aqui Paulo deixou claro o que é o Evangelho. E eu quero mostrar para vocês o princípio e o final
dessa carta, ou seja, o que abraça esse evangelho. Se você vê em Romanos 1, verso 5, Paulo diz: por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para o quê? Um povo para provisão, para viver uma vida de abundância e provisão, para viver uma vida de riquezas, para viver uma vida de saúde, de cura. Será que eles receberam graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para viver na graça do Senhor? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a graça que foi dada para Paulo e os apóstolos e o apostolado foi para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem por quê? Que vem pela fé. Ou seja, fé genuína produz obediência. Não existe um sem o outro. Não tem como você viver uma vida de obediência ao Senhor se você não realmente coloca sua fé nele e não nas suas obras. Mas também não tem como você dizer que você tem fé se você está vivendo uma vida de desobediência, pois a obediência vem pela fé. E Paulo diz que esse é o chamado deles, a chamar um povo entre todas as nações, ou seja, ir para todos os confins da terra e chamar um povo para viver em obediência através da fé, pois esse é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós é ter uma noiva santa. E diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E assim que ele começa Romanos, e quando eu estava lendo e eu li Romanos 16, eu vi, uau, olha como Paulo termina e fecha Romanos. Estamos em Romanos 16, verso 26. Mas agora é revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele, a ter fé nele e a quê? A prosperar? A ter cura? A viver milagres? Não, a crer nele e a obedecer a ele. Sim, ao único Deus sábio seja dada toda a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ou seja, nós vemos que o Evangelho é o centro, né, das nossas vidas. O Evangelho é o centro. Mas o que rodeia esse Evangelho, a razão do Evangelho era para quê? Para que nós possamos ter fé, crer no Evangelho e, como resultado, viver vidas obedientes, santas e agradáveis para o Senhor. Sacrifícios vivos. Amém, jovem? Você recebe isso? Você deseja viver uma vida de fé que produz em você obediência ao Senhor? Eu quero terminar dizendo aqui que Josué e Caleb, eles eram jovens, eles eram homens submissos. Números 14, verso 5. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento e é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Josué e Caleb carregavam princípios de submissão. E eles sabiam que Deus estabeleceu profeta, Deus estabeleceu líderes, e por isso eles se submeteram debaixo dessa liderança desejada e colocada por parte do Senhor. Nós aprendimos sobre isso na pregação de líderes na nossa primeira série de O Vinheteiro. Jovens, o povo de Israel, nesse momento, eles quiseram matar Josué e Caleb, eles quiseram matar Arão e Moisés e queriam levantar seus próprios líderes, como a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos irão querer levantar seus próprios líderes que vão falar para eles o que eles querem ouvir. Ou seja, você pode se submeter debaixo de
a liderança errada, mas essa não é uma submissão verdadeira. Essa é uma entrega da sua vida à morte e ao pecado. O que Deus está te dizendo para você é que nós precisamos ser jovens que vão se submeter à liderança de Josué e Caleb, pois Deus levantou uma geração. Após a geração que morreu no deserto, Deus levantou uma outra geração. E Ele designou essa geração para entrar juntos com Josué e Caleb. E eu acredito, jovens, que Deus está levantando uma geração que irá seguir dois homens que nós temos aprendido tanto sobre esses dois homens que no último tempo a Bíblia diz duas testemunhas que se levantarão para apontar quem é o anticristo, quem é o mestre e o falso, o profeta falso, e eles nos guiarão a entrar na terra prometida, Nova Jerusalém. Talvez se é a tua primeira vez, você não faz ideia do que eu estou falando. Então eu te convido a ouvir as palavras de terça e sábado, pois nós estamos numa geração que certamente acompanhará esses dois homens, as duas testemunhas, um Josué e um Caleb que Deus levantará em nossa geração, que nós iremos conhecer e que irão mostrar para nós o caminho certo que deveremos ter, pois é assim que foi profetizado e escrito nas Escrituras. Você pode ir ler para si mesmo, mas também eu te convido a ouvir a série de Apocalipse que o nosso pastor Cris Leão fez, e tem uma pregação, literalmente as duas testemunhas. Eu te convido a conhecer mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para finalizar essa palavra: você quer viver uma vida de fé? Você quer viver uma vida santa? Você quer aprender a se submeter? Aqueles que andam com os sábios se tornarão sábios, e aqueles que andam com os tolos se tornarão tolos. A forma mais fácil para você viver uma vida santa e agradável ao Senhor, para você viver uma vida de fé, para você se separar, é parar de andar com as pessoas erradas e começar a andar com as pessoas certas, se rodear de homens de fé. O povo de Israel, por ter ouvido as palavras dos 10 homens que duvidaram, os 10 líderes falsos, ruins, porque eles eram os líderes. Deus falou: levante os 12 líderes, um de cada tribo. Ou seja, eles eram líderes, só que eram líderes que levaram uma geração inteira à morte. Mas tinha 2 homens, 2 líderes verdadeiros que levaram uma geração a entrar na terra prometida. Então, jovem, se rodeia com homens de fé. Se rodeia, fique aqui, receba essas palavras, entra a ter um relacionamento de honra e de serviço com seu vinhateiro. Honra aqueles que te honram. Dá honra a esse ministério que tem te honrado por tanto tempo. Jovens, é tempo para nós levantar e dizer basta àquilo que o mundo quer nos dar e nos rodear com aquilo que Deus quer que nós sejamos cercados, com a palavra, com oração, com comunhão, com discipulado. Jovens, esse é o nosso chamado. O chamado é para muitos. Muitos são chamados, mas poucos escolhem viver esse chamado. Então, se você está aqui, você faz parte do nosso ministério, eu quero te encorajar a continuar firme, forte e com coragem. E se é a sua primeira vez e você fala: Davi, eu tenho amigos cristãos, mas eu não ando com pessoas de fé verdadeira. Eu tenho pessoas que eu chamo de líderes, mas eles não me lideram. Davi, eu preciso ser discipulado. Davi, eu preciso me rodear com pessoas que também queimam por aquilo que está queimando no meu coração. Davi, eu preciso confessar coisas que por muito tempo eu não tenho confessado, ou eu confessei para meus líderes, mas eles não fizeram nada para me ajudar. Eu estou no mesmo problema. Eu quero que você saiba que nós
estamos com braços abertos para te receber, independente da sua denominação, independente do teu ministério. Nós temos pessoas prontas para te alimentar, para te abraçar, para cuidar de você. Vinhateiros que têm esvaziado as suas mãos para poder estar com mãos abertas para te receber. Eu faço parte de um desses vinhateiros e temos vários outros vinhateiros e temos vinhas que nós gostaríamos que você venha nos acompanhar, pois certamente se você recebe esse convite, então te daremos um acompanhamento. A link para isso está na descrição desse culto, dessa ministração, desse YouTube, né? E eu te convido, também vou deixar o QR Code aqui, vamos deixar. Vocês estão conseguindo colocar o QR Code? Top, perfeito. Tá aparecendo aí na tela para vocês. Vocês podem tirar print, aí você clica nele, ele vai te levar para o lugar certo, você fazer seu cadastro. Simplesmente queremos o seu contato e te conhecer um pouquinho mais para que possamos entrar em contato com você e começar a te alimentar com aquilo que Deus tem preparado para você. Amém. Vamos orar então para finalizar esse tempo e essa palavra. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada jovem que recebeu essa palavra hoje. Obrigado, Pai, pois como você tem nos agraciado com esses ensinamentos. Pai, eu te agradeço, em primeiro lugar, antes de todos, por ter me permitido receber essas palavras e para poder ministrar elas a esses jovens. Pai, eu peço que aqueles que têm fome nesse lugar possam receber de mais alimento. Aqueles que estão com sede possam receber de mais água, Pai. Que aqueles que estão aqui, que querem mais, que mais seja dado, Pai. Desperta esses jovens a viver uma vida de fé, em meio às circunstâncias, que eles possam trazer à lembrança o teu poder, Pai, o teu amor, a tua bondade e as tuas promessas que nunca nos têm falhado e nunca nos irás falhar. Pai, que esses jovens possam viver vidas santas e agradáveis a Ti, e que juntos possamos seguir esses dois homens, que juntos possamos nos preparar, Pai, para esses tempos que iremos viver, que certamente iremos ter que nos preparar. E desde agora começamos a pedir que você venha nos encher com coragem, pois as perseguições, as provações irão ser muitas, mas o nosso Deus é muito, muito maior. E a nossa alegria está em Ti, a nossa paz está em Ti. Muito obrigado, Senhor, em Teu santo nome, que Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Jovens, glória a Deus, eu vou seguir esses dois homens, eu vou ir para as nações e eu vou falar para o mundo inteiro do Deus que eu sirvo. Vocês vão comigo? Sim, então coloque aí hashtag eu irei. A Esther tá fazendo assim aqui. Hashtag eu irei. E não esqueçam, segunda-feira, 8 horas da manhã, temos nosso devocional. Eu espero vocês lá.